Vou voltar ao vivo ao Rio de Janeiro na delegacia, aliás, a delegacia que está investigando o caso da morte da vereadora, tá? Ela foi assassinada ontem à noite. Cadê a Carla Chaves? Ela tá comigo. Coloca aqui, vamos dividir e fazer diferente. Nessa aqui, ó. Coloca aqui, divide a tela eu e a Carla. Coloca para 4. Ô Carla, bom dia. Como é que está a situação no local? Como é que está a investigação até o momento? Tem informações? Como é que está? Bom, por enquanto, Peruca, a Delegacia de Homicídios não divulgou o conteúdo do depoimento, das 5 horas de depoimento prestado pela assessora da vereadora que estava no carro com ela e acabou se ferindo apenas de raspão. Mas o delegado já afirmou que não tem dúvidas de que os criminosos sabiam exatamente a localização da vereadora dentro do carro, o que novamente indica que eles já estavam seguindo, estavam acompanhando, foi uma coisa planejada, pensada e possivelmente feita por criminosos profissionais, né? Foi o que você disse ainda há pouco. Eles atiraram apenas contra ela. O motorista acabou sendo atingido porque ele estava na frente, como o tiro foi dado, né, da parte de trás em direção a ela que estava sentada atrás do banco do passageiro. Ele acabou sendo atingido, tanto que, para você ter uma ideia, a assessora estava ao lado dela e só foi ferida de raspão. Então, realmente foi um crime direcionado contra a vereadora. Foram 9 cápsulas encontradas no local do crime. Isso que a polícia encontrou. Foram vários disparos. Tem 8 marcas no carro. O vidro do lado da vereadora está completamente destruído e ela foi atingida por 4 disparos, todos na cabeça. Segundo as testemunhas, a ação foi muito rápida. Os criminosos emparelharam com o carro, começaram a atirar e depois fugiram em direção a Estácio. Eles tinham um objetivo e conseguiram cumprir. A reportagem está pronta, Brasil. Veja. O crime foi a cerca de 200 metros do prédio da prefeitura e da estação de metrô, na esquina das ruas João Paulo I e Joaquim Palhares, no bairro do Estácio, no centro do Rio. O local foi interditado para a perícia da Divisão de Homicídios. Por volta das 9h30 da noite, a vereadora Marielle Franco voltava para casa de carro com o motorista Anderson Pedro Gomes e a assessora Fernanda Chaves. Ao passarem neste trecho da via, os 3 foram surpreendidos por homens armados em outro veículo, que efetuaram os disparos. Marielle e o motorista morreram na hora. O veículo em que as vítimas estavam ficou com várias marcas de tiros. Foram encontradas 9 cápsulas no local. A assessora, de 43 anos, ferida de raspão no braço, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar e liberada logo depois. Durante a madrugada, Fernanda Chaves prestou depoimento na Divisão de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca. A vereadora, de 38 anos, voltava do evento 21 Dias contra o Racismo, que aconteceu na Lapa. Ela fazia parte da comissão da Câmara de Vereadores, criada para acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A vereadora, viu, gente, era bastante conhecida, atuava sempre na defesa das pessoas no Rio de Janeiro, também estava sempre à frente de algumas campanhas importantíssimas, principalmente contra o racismo. Ela estava numa reunião ontem, por volta de 9h, 9h30 da noite aconteceu. Aliás, esse caso do Rio de Janeiro está ganhando repercussão mundial. Coloca para mim alguns dos jornais pelo mundo que acabaram dando essa notícia triste que aconteceu aqui no Brasil. New York Post falou o seguinte, está falando com relação à morte da vereadora, tá? Que ela foi assassinada no centro. Ela e o motorista foram assassinados no centro do Rio de Janeiro. Gira comigo, o The Guardian colocou na Inglaterra, coloca lá, Marielle Franco, que é a vereadora do Rio de Janeiro, mesma coisa, falando, mostrando o desespero das pessoas, falando que ela foi assassinada no centro do Rio de Janeiro. Gira comigo, o AFP, que é um jornal argentino esse, argentino, falando o seguinte, não, perdão, esse não, falando com relação também ao assassinato que aconteceu. Gira comigo, o próximo é do jornal argentino, Gira comigo, cadê o próximo? Cadê o próximo? O Clarim, esse é o jornal argentino, falando também, falando da vereadora de esquerda que foi assassinada no centro do Rio de Janeiro, que aliás está comovendo o Brasil toda essa história. Gira, tem mais? Tem mais? Deixa eu ver. Como é que tá? Olha, a notícia, tá ganhando essa repercussão muito grande. O New York Post falando também, já falei agora há pouco, mas volto a repetir, a notícia que vai ganhando o mundo, com relação a essa história da morte da vereadora do Rio de Janeiro, a vereadora carioca, uma das mais votadas, 46 mil e alguma coisa. Eu não lembro os números exatos, o fim, mas eu sei que são 46 mil votos ela teve em 2016, o primeiro mandato, aliás, estava fazendo um bom trabalho, por isso estava incomodando muita gente, a 5ª mais votada do estado do Rio de Janeiro.